Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Davi e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Império Carolíngio. Só para começar, o Império Carolíngio tem esse nome por causa do Carlos Magno. Carlos Magno recebeu esse nome de Magno, significa o Grande. Então ele recebeu esse nome e não foi à toa, né? Que realmente ele foi um grande líder da Europa, da Europa na época da Idade Média. E ele deixou um grande legado, não só para que aqueles que vieram depois dele, mas de certa forma para toda a humanidade, tá? Então assim, o Carlos Magno, ele era filho do Pepino Breve, né? Como vocês devem lembrar, o Pepino Breve tinha esse nome porque ele era baixinho, né? Já o filho dele era o grande, né? Então assim, o Pepino Breve, ele fez um acordo com a Igreja Católica que tinha muito poder e influência na época. Né? Vamos lembrar aqui que na época a Igreja Católica era muito diferente do que é a Igreja Católica hoje em dia. Né? E esse vídeo aqui não é um vídeo falando sobre religião, mas assim, vira e mexe, vem à tona, né, a religião católica nessa parte da história. Tá bom? Então, o Carlos Magno ele começou a governar em 768 e governou até 814. E ele foi um cara que fez grandes contribuições para os francos. Ele reuniu todo o território, né, do Império Franco, que era ali na França, a própria França, né, onde é hoje a França, a Alemanha, uma parte da Itália, grande parte ali da Europa, né, não era pequeno. E assim, toda vez ele é um cara que ele duplicou o território que o pai dele deixou para ele. Tipo, ele herdou o território, né, do pai dele, do Pepino, e duplicou esse território de tamanho. E ele é um cara que ele vivia muito na guerra, né? A guerra dele geralmente era guerra para tomar conta do que ele já tinha conquistado. Se bem que ele fez muitas guerras também para estender o tamanho do seu território, mas a maioria das guerras eram para tomar conta do que era dele, tá bom? Então, ele, se eu não me engano, são 46 anos de reinado do Carlos Magno, né? E ele lutou principalmente contra os lombardos e contra os saxões, né? E os mouros também. Os mouros ali que habitavam a parte norte da África, que tentava recuperar, na verdade, o que era deles, né? Mas claro que sem sucesso. Então, toda vez que ele conquistava uma terra, o que ele fazia? Ele dava, não dava, né? Ele doava para um lord, para alguém que tivesse dinheiro para bancar. Por que isso? Porque o cara, quando ele tem grana para contratar soldado, ele consegue tomar conta do território. Então, assim, o território pertencia ao império dele, mas ele deixava um nobre lá tomando conta. É claro que esse nobre ele tinha que prestar todas as contas do que ele estava fazendo no território. Quanto que ele ganhava, quanto que ia vir para ele. Então, assim, isso assim começou, o feudalismo começou dessa forma. A gente vai ver um pouco mais para frente como é que se dava a forma comercial no feudalismo. A gente vai ver que existia a vassalagem, a sucerania. Isso começou, de certa forma, com o Carlos Magno. Então, o Carlos Magno, apesar de ele ser um cara pouco letrado, ele aprendeu a ler no latim depois de velho já, depois de muito tempo, e era semi-analfabeto, né? Na verdade, lia muito pouco, mas ele era um cara que gostava muito dos conhecimentos. Porque para ele, né, a administração dele só seria perfeita se as pessoas que administrassem também tivesse um grande conhecimento de mundo, de tudo. Então, para isso, ele mandou abrir escolas mesmo, né? Tinha escola na igreja, escola dentro do palácio mesmo. Inclusive, no palácio dele tinha uma escola e ele, quando ele não estava em guerra, né, lutando contra alguém, ia lá assistir às aulas. É claro que ele não conseguia escrever porque a mão dele era toda calejada de ficar segurando espada, né? A mão fica toda calejada. Então, para ele era ruim, ele tinha uns dedos todos deformados, assim, então para ele era ruim escrever, né? Então ele não conseguia, mas ele gostava de ver as aulas e investiu bastante dinheiro mesmo, muito da sua fortuna para abrir escolas, para que parte do seu reino tivessem pessoas
capacitadas para governar, para administrar tudo que ele possuía. Né? Isso foi uma grande coisa. Claro que a Igreja Católica, a princípio, não gostou muito da ideia, porque até então, naquela época, a Igreja Católica é que detinha todo o conhecimento. Só podia ter livro dentro da igreja, ou se você fosse muito rico, pudesse pagar. Então, assim, a Igreja Católica meio que ficou com o pé atrás, né? Mas, mesmo assim, acabou cedendo, né? Porque a Igreja Católica gostava muito dele, porque ele ajudava, ele mandava soldados lá pro Vaticano, lá para Roma, para tomar conta do Papa. Então, o Papa, ele era muito protegido militarmente. E isso veio lá desde o Clovis, tá? Desde a época dos Merovingios, lá com o Clovis, depois com o pai dele, o Pepino, depois com ele, e depois... e é assim que a gente vê como que Roma foi construída, foi aumentando, né? Por causa desse apoio efetivo, realmente. Então, assim, ele fez as escolas, né? E qualquer um podia participar, não eram só os nobres, não. Também pessoas pobres também poderiam entrar, participar das aulas, assistir às aulas. Né? E a igreja, mesmo sendo contra, gostava muito dele. Gostava tanto dele que no Natal de 800 coroou ele como imperador romano. Né? Porque a igreja tinha muita vontade de que o Império Romano voltasse do jeito que era. E queria voltar não com qualquer um tomando conta, mas com um monarca que fosse cristão, católico. Então, era tudo que eles precisavam, né? É claro que teve muitos problemas e isso acabou não acontecendo. O Império Romano não conseguiu se reeditar, mas o Império Carolíngio durou muito tempo, né? Então, assim, com a morte do Carlos Magno, o seu filho, o Luís o Piedoso, que era um cara muito religioso, assumiu o lugar. Só que o Luís, ele acabou fazendo uma besteira, né? Porque ele... você herdar, você tinha que ser o mais velho, porque era hereditário o trono. Por isso que chama dinastia. Só que o Luís, ele queria que o filho dele mais novo fosse o imperador depois que ele morresse. É claro que os outros irmãos deles mais velhos, tinha mais 2 irmãos mais velhos, não gostou nem um pouco disso, né? Ficaram chateadíssimos com isso. E é claro que isso ia dar ruim. E tanto é que, de certa forma, deu muito ruim, né? Então, depois que o Luís o Piedoso morreu, o reino foi fragmentado em 3 partes. Então, o Carlos ele ficou com a França, né? Que era o mais novo. O Luís ele ficou onde hoje é a Alemanha. E o Lotário, que era o mais velho, ele ficou lá no lugar do pai dele. Né? Assumiu lá o trono, né? Na época ficava onde hoje é a Itália, tá? A Itália é um pouquinho daquelas regiões ali perto do mar Mediterrâneo. Então ele, o Lotário ele ficou lá, né? Então o reino dele foi chamado de Lotaríngia. É claro que depois de pouco tempo depois, o reino dele foi tomado, olha que legal, pelos irmãos deles. E vocês aí reclamando dos irmãos de vocês, né? Então, tomaram o reino dele e a Alemanha e a França virou um grande reino, 2 grandes reinos, né? E nós vimos assim até hoje. É claro que teve várias coisas que aconteceram, né? Até chegar aos estados que são hoje. Mas o que a gente tem que aprender nesse vídeo aqui, nessa aula sobre o Carlos Magno, é a importância que ele deu para a educação. Tanto é que tem escolas que ele fez que até hoje ainda está de pé e dando aula, né? Só que depois que ele morreu, o filho dele, o tal do Luís o Piedoso, que era realmente muito ligado com a igreja, fechou as escolas, olha só. Né? Fechou as escolas e as escolas depois abriram depois de vários anos depois. E só que isso é uma outra história para uma outra aula, tudo bem? Então, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aí sobre o Carlos Magno e que vocês fiquem bem, tá bom? Façam as atividades, tentem aprender alguma coisa, fiquem bem, beleza? Falou, gente. Tchau, até mais.